Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar então em nossa série de vídeos sobre o amor e a dessacralização do amor. Desta vez preparei o tema para vocês chamado Amor e Dissonância Cognitiva, de Festinger a Bukowski. Festinger é um psicólogo americano que cunhou esse termo, dissonância cognitiva, e Bukowski é o escritor americano que muitos de vocês devem já conhecer, porque ele ficou muito famoso através de seus escritos, poemas, romances e daí em diante. Então vamos iniciar primeiramente de modo a teorizar um pouco da dissonância cognitiva. Depois vamos passar por outros conceitos do Festinger, tal como o paradigma da recompensa suficiente e justificativo do esforço. E depois disso, enfim, vamos adentrar a questão do amor e, através da lupa que o conceito de dissonância cognitiva nos dará, vamos então examinar um pouquinho dessa questão do amor e da dessacralização do amor e finalmente vamos chegar no Bukowski. Na verdade vai ter mais um efeito simbólico aqui, por assim dizer. Minha ideia então é mesclar essa questão da psicologia inicial com uma visão mais filosófica do amor, segundo esta visão psicológica, e por fim mesclar um pouco com uma questão da literatura, por assim dizer, já que tem a ver com Bukowski, certo? Pois bem, vamos iniciar então, número 1, teoria da dissonância cognitiva. Então, ela foi cunhada pelo Leon Festinger, ali na década de 50 do século passado, que por sua vez é um psicólogo americano e foi orientado pelo Kurt Lewin, que é o dito pai da psicologia social. Então, um dos testes do Festinger foi um teste com um grupo de pessoas que possuíam uma crença em certo fim catastrófico para o planeta Terra. Então, um pouquinho disso eu transcrevi aqui. Então, vamos ler o ponto 2, que vai ficar mais claro para vocês esse experimento do Festinger, a partir do qual ele chegou ao conceito de dissonância cognitiva. Obviamente, esse é apenas um dos experimentos, né? Ele provavelmente fez outros. O livro dele mais famoso, onde há esta ideia dele, da dissonância cognitiva, é justamente esse que está aí na tela, que é A Theory of a Cognitive Dissonance. Então, ponto 2, lendo. Teste com um grupo que acreditava, o Festinger fez um teste com um grupo que acreditava que uma tempestade de proporções catastróficas destruiria o planeta Terra. Quando a profecia mostrou-se falsa, o grupo então não deixou de lado suas crenças, mas procurou explicações para aquela predição frustrada, apegando-se mais ainda às suas abstrações. Então, basicamente, o que aconteceu, resumindo, é que eles fizeram, digamos que um teste com este grupo determinado, certo? Um grupo que existia lá na época do Festinger, que possuía determinadas crenças. E então eles conseguiram medir que, uma vez que essa profecia na qual eles acreditavam mostrou-se falsa, o grupo tendeu a não desacreditar nas suas crenças, mesmo observando a realidade. Mas, pelo contrário, ele buscou explicações para aquilo que foi frustrado, digamos assim. E não só isso, mas apegou-se ainda mais às suas crenças e às suas abstrações, apesar de tudo. Então, isso levou ao pensamento que, por sua vez, gerou o conceito de dissonância cognitiva. Então, essa dissonância cognitiva, a gente tem que pensar ela enquanto um estado de tensão que ocorre quando uma pessoa tem duas cognições, ideias, atos, crenças, que são psicologicamente inconsistentes. Então, no caso desse grupo, conforme a gente pode deduzir, ele basicamente teve duas cognições. Quais foram? Aquela segundo a qual ele tinha uma crença, certo? E a outra
segundo a qual, mesmo quando a realidade se apresenta, ele, digamos assim, forja uma outra crença, certo? E nesse sentido a gente pode pensar então que há uma inconsistência aí. Por quê? Porque a realidade mostrou-se de um modo, ou seja, aquilo que ele acreditava não se cumpriu, e por outro lado ele continuou acreditando na crença que mostrou-se errada. Então, o fato de determinado grupo ou de uma pessoa em específico viver nessa dualidade de cognição faz com que ela tenha então uma dissonância cognitiva, digamos assim. Ou faz pelo menos com que possamos dizer que ela viva esse estado de tensão psicológica, né, que proporciona isso. Então, isso vai ser bem interessante para pensarmos a questão do amor, na qual eu vou entrar um pouquinho depois. Antes disso, porém, vamos ver ainda dois conceitos aqui do Festinger que eu pretendo abordar justamente na mescla com o amor e com a desacralização do amor. Então, este outro ponto é: tal comportamento, ou seja, do grupo e daí em diante, né, fez com que o Festinger também concluir a ideia de paradigma da recompensa insuficiente, o qual, por sua vez, né, a gente pode então resumir basicamente através dessa pergunta aqui. Então, será que o primeiro grupo realmente acreditava nas mentiras que contava ou apenas tentava se justificar e reduzir o seu sofrimento? Então, através dessa questão, né, conseguimos então pensar o paradigma da recompensa eficiente. E um outro conceito ainda do Festinger, né, que decorre da teoria da dissonância cognitiva, é a justificativa do esforço, né, a qual consiste na tendência de uma pessoa em atribuir um valor a um resultado maior do que o valor objetivo do resultado. E principalmente se esse resultado demandar um esforço, certo? Então, essa seria a justificativa do esforço. Estou falando esses conceitos agora porque posteriormente vamos mesclar com a questão do tema principal, que é o amor. Então, conforme podemos pensar até agora, segundo resumir aqui no número 13, a dissonância cognitiva faz com que aquilo que se pense de si ou do outro não corresponda à realidade, certo? Isso parece ter ficado claro ali no elemento anterior. E um ponto muito interessante, na verdade dois deles, que eu separei dentro de tudo isso, e que vão fazer então a ponte com o nosso tema principal, né? Um deles é que a dissonância aumenta na medida do aumento dos traços de transtornos. Que transtornos são esses? Transtornos psicológicos, certo? Muitos dos quais podemos estudar ou ver, pelo menos ali enumerados e tal, dentro do DSM, que é o livro dos transtornos da psicologia, transtorno de personalidade e daí em diante. Então, a dissonância cognitiva ela tende a aumentar com muitos desses traços internos a transtorno de personalidade. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Transtornos, muitas vezes, como é o caso do narcisista, né? O transtorno narcisista, ou transtorno de personalidade narcisista. Como o narcisista ele tende a idealizar uma pessoa, assim como ocorre com o borderline também, no início de relacionamento e daí em diante, como há uma idealização muito forte, acaba se formando dentro da mente dessa pessoa duas personas, digamos assim. Ou seja, a que existe, né, e a que ela está idealizando. Ou melhor, na cabeça dela forma-se a idealização, certo? Mas esta outra pessoa, a realidade dessa pessoa é uma outra coisa que não está dentro da cabeça desse narcisista. Então, com o tempo, ele começa a valorar este ideal, certo? Só que, uma vez que esse ideal vai se desfazendo em função da própria realidade, né, que não, obviamente, não corresponde ao seu ideal, né,
na medida em que há esse afastamento, ocorre também a desvalorização. E daí decorrem muitas coisas problemáticas internas às relações com narcisistas. Não só daí, obviamente, mas em parte isso decorre daí. E essa dissonância, então, quanto mais esses traços forem grandes, digamos assim, né, tanto maior tenderá a existir dissonâncias cognitivas. E essas dissonâncias elas não param apenas, ou elas não têm efeito apenas quando pensamos na própria pessoa que tem o transtorno, mas também nas pessoas com as quais essas pessoas com transtornos convivem. Então, por exemplo, quem tem relações com narcisistas, por exemplo, tendem também a gerar em si dissonâncias cognitivas. Por quê? Ou dissonância cognitiva, por assim dizer. Por quê? Porque o narcisista, como uma pessoa que cria uma persona também, né, ele, durante o início de um relacionamento, por exemplo, no estado de bombardeio amoroso, que eu até abordei já em outro vídeo, né, ou no inglês o love bombing, neste estado de bombardeio amoroso, acaba ocorrendo, como o próprio nome diz, né, um bombardeio de amor, ou seja, muitas coisas boas ao mesmo tempo são então introduzidas dentro do relacionamento. Só que, obviamente, isso aí cria, digamos que, um personagem fake do próprio narcisista, que é também chamado de falso self. E esse personagem fake, que é construído justamente para sugar a outra pessoa para dentro do relacionamento mais rapidamente, digamos assim, tudo isso faz com que a pessoa acredite que o narcisista é uma determinada personalidade. Só que com o tempo, esta máscara, digamos assim, vai saindo e então a pessoa forma uma outra visão desse narcisista, que é a visão da realidade dele, digamos assim. Só que então, naquela época do bombardeio amoroso, tinha se formado uma outra pessoa. Então o que acontece? Há, nesse ponto, então, a dissonância cognitiva. Por quê? Porque o cérebro da pessoa que está se relacionando com o narcisista, ela tende a querer buscar esse passado que foi muito bom, mas ao mesmo tempo tende a conviver com este presente muito ruim. E justamente esse presente ruim com um passado bom e a mescla dessas coisas forma, por sua vez, a dissonância cognitiva no caso de uma pessoa que se relaciona com pessoas que possuem determinados transtornos. Tá? Isso não serve só para o transtorno de personalidade narcisista, mas para alguns outros também. Mas como não é o tema do nosso vídeo aqui, não vou aprofundar nessa questão dos transtornos, né? Foi só um exemplo para que possamos compreender ainda melhor a questão da dissonância cognitiva e onde ela ocorre. De um modo mais visível, por assim dizer. Tá? Então, o outro ponto é o ponto 5, que eu separei para vocês também, no qual, então, inicio aqui com os conceitos, né, de idealização e desvalorização, os quais não vou repetir aqui, porque acho que já falei antes um pouquinho deles, né? Então, o ponto que eu separei é aquele que diz o seguinte: segundo Festinger, coisas que envolvem altas valorizações tendem a resultar em maior dissonância. Então, a partir daqui, começo então a introduzir a questão do amor, por assim dizer, que é a ideia mais original aqui que eu tentei trazer para vocês desse vídeo, que é justamente mesclar a questão do amor e da desacralização do amor com a questão da dissonância cognitiva. E aqui que eu comecei então a ligar as coisas. Por quê? Porque se o Festinger diz, então, precisamente que coisas que envolvem altas valorizações tendem a resultar
em maior dissonância. E, por outro lado, se podemos conceber que o amor, por sua vez, é justamente algo que, para existir, passa por um processo de muita valorização, ou seja, as pessoas que se relacionam têm que se valorizar num alto grau. Então, por conseguinte, podemos dizer que este processo que a gente chama de amor, né, essa série de coisas que chamamos de amor, tendem a resultar em uma maior dissonância. Ou seja, é um processo em si que pode, né, tender a gerar certa dissonância cognitiva. Por quê? Porque justamente dentro dele envolve uma alta valoração. Claro que não basta apenas existir, digamos assim, este processo que a gente chama de amor, né, que é a série de coisas, para que exista a dissonância. Mas o que eu quero trazer aqui é que, conforme vamos ver ele na frente, existem condições dentro do amor que podem gerar aquilo que chamamos de dissonância cognitiva. E vou chegar ainda além, tá? E vamos tentar ver então se não é quase que necessário ao amor que exista certa dissonância cognitiva para que ele mesmo consiga existir de um modo duradouro. Então, isso aqui é apenas um dos pontos de ligação que podem ligar o amor à questão da dissonância cognitiva, ou seja, o fato de que, então, segundo Festinger, coisas que envolvem altas valorações tendem a resultar em maior dissonância, certo? Então vamos prosseguir, tendo agora em mente essa junção aí das coisas, tá? Amor e dissonância cognitiva. Pois bem, ponto 6. Existe aquilo que podemos chamar de projeção de si no outro, dentro do amor. O que seria a projeção de si? A projeção de si é a projeção dos próprios valores no outro, porque as pessoas, quando se relacionam de um modo mais profundo, muitas vezes elas precisam limitar as outras pessoas segundo as suas próprias limitações. E para isso elas precisam de uma certa projeção. Claro que essa projeção, na medida em que há traços, por exemplo, de transtorno de personalidade, essa projeção também aumenta. Mas podemos pensar que mesmo os relacionamentos mais comuns, digamos assim, de pessoas psicologicamente saudáveis, por assim dizer, existe certa projeção, certo? Até porque há também, dentro desta projeção, há uma projeção daquilo que se quer no próprio futuro. Então, aquilo que se quer para si acaba se querendo para o outro também. Já que relações deste tipo, não só relações apenas amorosas, no sentido sexual e daí em diante, mas também no sentido familiar, podemos pensar muitas vezes nisso. Né? Então, quase sempre podemos ver um pouco da projeção de si no outro. Né? Por exemplo, muitos pais que querem que os filhos sigam uma carreira como a dele, né? O que é muito comum. Faz parte desse processo de projeção de si no outro. Né? Você quer para o outro aquilo que você mesmo deseja para si. Certo? Assim como existe dentro de um casal também, até porque é preciso que valores, hábitos, etc., aí dentro tenham certa consonância, né, para que a coisa dure. Só que a questão é, conforme eu pontuo aqui, a modernidade, com valores líquidos, faz tal projeção ter curta duração, de modo que não existe uma consonância perene entre amor atual e antigo. Aqui eu quis dizer amor atual e antigo, não antigo em relação a épocas passadas, mas antigo no sentido, por exemplo, do começo de um relacionamento, né, com o presente de um relacionamento. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Que esta projeção, se no passado, por exemplo, que era uma época onde não se tinha essas tecnologias que hoje tem, né, nem mesmo as ideologias em voga, nem mesmo
até mesmo os valores, por assim dizer, né, que estão em conflito hoje, não tendo então essas condições que hoje temos, essa projeção de si no outro, ela poderia durar mais tempo, digamos assim, justamente porque se tinha menos interferência do meio, ou se tinha pelo menos uma cultura com valores um pouco mais constantes, digamos assim. E aqui não estou querendo dizer que isso é pior ou melhor, mas apenas tentando observar fatos. Enquanto hoje em dia, com valores líquidos, né, vivendo em tempo, né, onde há conflito de valores, onde há conflitos ideológicos muito fortes, onde há tecnologias que tendem a romper as relações em seu sentido tal como elas eram antes, isso faz com que essa própria projeção tenha uma curta duração. E o que isso teria então com a dissonância cognitiva? Ou melhor, o que isso teria a ver com a dissonância cognitiva? Isso tem a ver que, se esta projeção ela existe, mas ela tende a fracassar mais, hoje em dia, o que acontece é que também isto abre uma porta para a dissonância cognitiva, justamente porque uma vez aquilo que é projetado, uma vez que aquilo que é projetado não dura, a tendência é que a memória recorra a essa projeção de si no outro, atrelando-se ao passado, aquilo que é antigo, mas, ao mesmo tempo, a realidade do presente ela pode trazer outra coisa que não condiz com aquela projeção do passado. Certo? E, portanto, como há essa mudança de valores, de hábitos, etc., muito rápido na vida dos indivíduos, é como se gerasse dois indivíduos na cabeça de uma mesma pessoa durante uma relação. Dois indivíduos ou mais, digamos assim, né? Devido a essas mudanças que podem ocorrer com uma pessoa num curto espaço de tempo. Devido a todas essas causas que temos hoje, que eu acabei de enumerar. Tecnologia, valores, ideologias, daí em diante. Então, como essa mudança tende a ser mais rápida, né, o território para que exista uma dissonância cognitiva tende a ser maior. Certo? Isso aqui já não é o Festinger, sou eu mesmo tentando analisar algumas coisas a partir dessas colocações do Festinger. Okay? Então, a partir de agora que o texto é percepções que eu tentei trazer aqui e que não são dele, mas é o que eu tentei fazer, é que eu utilizo então o conceito aqui do Festinger a fim de tentar avaliar a realidade a partir deles, ou tentar entender a realidade a partir de alguma dessas coisas e, sobretudo, essa questão do amor e da dessacralização do amor, que é o tema dessa série de vídeos. Ponto 7. A criação de um personagem em redes sociais ajuda na idealização e, portanto, a frustração a longo prazo. Isso também tem tudo a ver com a questão da projeção de si em cima, só que a um nível mais geral, digamos assim, porque se a projeção tem que ter necessariamente a ver com pessoas que estão dentro de um mesmo relacionamento, essa questão da criação de personagens em redes sociais e daí diante pode ser espalhada de modo a gerar quase que uma dissonância, não necessariamente apenas, né, em pessoas que estejam demasiado próximas. Mas, obviamente, como a gente está tratando do amor, mesmo nesses casos, e mais ainda nesse caso, onde há as relações mais próximas, portanto, aquilo que a gente pode chamar de amor, há também uma interferência dessas questões tecnológicas, certo? Porque elas ajudam em certa idealização, na construção de um personagem, por assim dizer. Certo? E então essa construção ela pode também ajudar na questão da dissonância. Uma outra coisa que eu percebi, que eu batizei de um problema psicológico estético, é que determinadas artes podem ser uma espécie de dissonância cognitiva estetizada. E isso pode expandir, por sua vez, uma cultura da dissonância. O que eu quis dizer aqui? Que quando a gente para pensar na arte, e em grande parte da arte em voga, se não pelo menos
em determinados artistas ou determinadas artes específicas, músicas específicas, e daí em diante, a gente pode pensar que elas podem gerar o que a gente pode chamar de problema psicológico estético, ou seja, onde essas músicas ou artes específicas podem existir ou podem surtir um efeito que leva a determinada dissonância cognitiva, ou melhor dizendo, não é que ela em si leva a dissonância cognitiva, mas ela mesma é, digamos que, uma projeção de uma dissonância cognitiva. Ou seja, ela é uma dissonância cognitiva estetizada. Como assim? Por exemplo, quando você pega muito do que é feito na arte moderna e pós-moderna e compara com a arte antiga, o que vemos, que é muito interessante se notar e se fazer uma distinção. Numa arte mais antiga, por exemplo, um texto literário, uma poesia ou algo da dramaturgia, por exemplo, Shakespeare. Vamos falar de Shakespeare. Shakespeare tinha uma linguagem que a gente pode dizer que era uma linguagem idealizada, certo? Ele não faz seus personagens comunicar de uma forma que as pessoas comunicavam umas com as outras na realidade. Porém, por outro lado, dentro ou por trás desta linguagem rebuscada e poeticamente profunda, ele tinha uma carga de realidade muito grande. Então, temos, por um lado, uma realidade de fundo, e de outro, a gente tem uma linguagem ou meios simbólicos que são, digamos que, idealizados, por assim dizer, já que os personagens tendem a falar mais poeticamente uns com os outros, certo? E daí em diante. E isso podemos ver em grande parte, ou talvez na maior parte da arte, da literatura antigas e daí em diante. Porém, quando começamos a pegar artes mais modernas, pós-modernas e de hoje em dia, né, contemporâneas e daí em diante, com isso não estou falando que todos são isso, tá? Mas que podemos ver essa diferença claramente, há um processo contrário aí dentro. E, de fato, exatamente contrário. Por quê? Porque se antes se tinha, então, um realismo de fundo e por cima dele uma linguagem ou os símbolos ideais, né? Hoje se tem uma irrealidade de fundo com símbolos reais, digamos assim, ou não ideais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se tem de fundo coisas relativas a uma utopia, por exemplo, né? Ou a questões puramente ideológicas que se passam como realidade, certo? Ou seja, quando pegamos muitas coisas de fundo ou que estão por trás de uma peça teatral, né? de músicas, de poesia e daí em diante, vemos que são puras abstrações, são idealizações, certo? Só que ela está revestida de uma linguagem realista, ou de símbolo realista, no sentido de serem personagens falando como as pessoas falam no dia a dia. Entende que há aí justamente uma coisa completamente oposta ao que existia antigamente, né, na arte antigamente. E com isso não quero dizer que não existam pontos em consonância entre essas artes, né? Não quero dizer que tudo também seja uma revolução, né? Mas esses dois pontos, principalmente, são muito interessantes de serem notados e da gente expressá-los. E o que isso teria a ver com essa dissonância cognitiva estetizada, então? Teria a ver que o fato mesmo de se ter de pano de fundo ou de conteúdo nessas artes
algo puramente abstrato, utópico, ideológico e daí em diante. E, por outro lado, se ter ali algo, né, ou personagens que falam e se expressam de modo realista, o que se faz com isso? Com que se tenha justamente aquela dualidade de que falava Festinger. Ou seja, de se imaginar algo, de se querer algo, de se achar que existe algo, enquanto na realidade está existindo uma outra coisa. Porque esta utopia e este idealismo do fundo dessas artes nunca vai ser alcançado. E de outro lado, se está tentando ver que aquilo existe na realidade, porque os personagens falam aquilo como se fosse algo real. Né? Ou seja, se pode com isso, com o aprofundamento disso, gerar uma cultura da dissonância. E claro, não só apenas a partir da arte, né? Não apenas a partir da arte, mas isso pode ser gerado, e é de fato gerado pela política e daí em diante. Ou seja, por outras movimentações internas da sociedade, não necessariamente apenas a arte, só quis exemplificar, até porque eu sou do meio artístico, né? Então, para mim pensar nessas coisas é ainda mais interessante. Certo? Então vamos ao próximo ponto aqui. Aí, o que isso teria com o amor? Isso pode ser pensado, por exemplo, no seguinte. Então, muitas dessas artes que têm esses fundos ideológicos e que não têm um vínculo com a realidade, né? Embora tente se passar como algo possível de existir daí em diante, muitas dessas artes elas também carregam em si determinado romantismo, certo? E esse romantismo, como a gente sabe, ele também provoca algo dentro do amor, justamente pelo fato de ter essa romantização do amor, né? O amor no seu estilo romântico. Então, quanto mais este amor nesse estilo romântico vai sendo passado dentro das artes, que por sua vez tem esse fundo também ideológico daí em diante, mais então vai se gerando essa própria dissonância. Por quê? Porque as pessoas buscam então este amor ideal, no caso, exemplificando aqui o amor, né? Poderia ser outras coisas dentro dessas artes, mas estamos falando do amor. Então elas buscam esse amor, mas nunca ele vai ocorrer na realidade. Porque ele foi, digamos que, uma dissonância cognitiva estetizada, posta dentro de uma arte. Ou seja, uma dissonância tornada estética, tornada poética, tornada artística. Só que ela nunca vai se efetivar na realidade. Certo? Então, essa é a observação que eu queria passar através do ponto 7. No ponto 8, por sua vez, é justamente o que eu já acabei de falar. Então, não vou falar novamente. Né? O ponto 8, então, é isso. A criação de um amor romantizado pode levar à dissonância. Mas eu já exemplifiquei acima. Vamos para o número 9, então. O amor também pode ter efeitos que se vinculam tanto ao paradigma da recompensa eficiente quanto à justificativa do esforço. Então, isso aqui, quando eu estava lendo então Festinger e daí em diante, estudando essas questões, e por outro lado, tentando pensar aí coisas sobre essas temáticas do amor, da descentralização do amor e daí em diante, eu percebi que isso tem tudo a ver com dois desses conceitos dele e por isso que eu os trouxe aqui. Então vamos voltar ali para fazer esse vínculo então do amor com o paradigma da recompensa eficiente e com a justificativa do esforço. E retomando aqui em cima então, o que é o paradigma da recompensa eficiente? Pode ser expresso por essa questão. Será que o primeiro grupo realmente acreditava nas mentiras que contava ou apenas tentava justificar e reduzir seu sofrimento? Então, se a gente troca isso por amor, o que a gente percebe aqui dentro? Primeiro ponto. Será que o primeiro grupo realmente acreditava nas mentiras que contava ou apenas tentava se justificar? Certo? E quando a gente pensa no amor, a gente pode pensar a mesma coisa. Ou seja, a gente sabe que o amor ele necessita de certas inverdades dentro de si para ele existir, certo? Ou seja, as pessoas que se amam, por assim dizer, elas não podem falar
tudo que elas pensam na cara das outras, né? Ou seja, é necessário, para usar a própria palavra que está aqui no texto, certas mentiras aí dentro, né? Com isso não quer dizer que tudo no amor seja mentira, óbvio que não. Ou que deva ser, né? Quanto menos, melhor, obviamente. Mas a gente sabe que, né, as pessoas se amam, elas não estão o tempo inteiro falando ali todas as verdades umas para as outras. Assim como na própria sociedade mesmo. Certo? Então, isso por um lado, né, a gente pode se perguntar, será que essas pessoas que estão dentro do relacionamento, estão vivendo o seu amor, quanto mais ele for romântico, inclusive, será que elas realmente acreditam naquelas mentiras delas, certo? Que elas têm que contar, inclusive, para si mesmas, às vezes, né? Ou será que elas apenas estão tentando se justificar, ou seja, justificar aquele esforço que elas fizeram para que a relação dure e daí em diante? Então, o que a gente pode ter com isso? Que dentro do amor também pode existir essa questão de um paradigma da recompensa insuficiente. Certo? E também o que teria a ver com, então, com a teoria da justificativa do esforço. Teria a ver o seguinte, relembrando aqui, a teoria da justificativa do esforço decorre da teoria da dissonância cognitiva e consiste na tendência de uma pessoa em atribuir um valor a um resultado maior do que o valor objetivo do resultado. Então isso aqui, eu acredito que ainda tenha mais ainda a ver com toda a questão das relações amorosas. Por quê? Porque se existe a tendência de uma pessoa em atribuir um valor a um resultado maior que o valor do objetivo do resultado, e quanto mais este primeiro valor aqui, ele demandar esforço, certo? E como a gente sabe, as relações amorosas realmente elas demandam um esforço muito grande, certo? Porque elas demandam esforço econômico, esforço de tempo, um esforço de energia, um esforço psicológico, inclusive, né? Já que as pessoas colocam na mão uma das outras a sua própria saúde mental e psicológica. Né? Uma relação ela é assim. É uma aposta que se faz nesse sentido, né? E então acaba-se sempre tendo que se justificar o esforço, só que de um modo onde a dissonância também está presente. Por quê? Porque como muitas vezes nas relações, né, o objetivo alcançado, o resultado alcançado, ele não corresponde àquele valor que se atribuiu abstratamente, ou seja, se queria algo muito bom, mas não se teve. Então, se tem que conviver com aquilo que é o real ali. Certo? Só que, então, justamente porque este real não representa o ideal que está na mente, e, portanto, há essa dissonância, tende-se também a fazer com que a atribuir um valor ao resultado disso maior do que o valor objetivo da coisa, ou seja, do valor real. Então a gente pode ver com isso que dentro das relações amorosas pode haver esta, ou melhor, em havendo a dissonância cognitiva, essa questão da justificativa do esforço também pode existir juntamente. Não sei se me fiz muito claro aqui, né? Não são questões tão fáceis de se explicar, mas como está tudo escrito aqui também, acredito que quem não tem entendido muito pelo que eu estou tentando explicar, possa também um pouco, talvez parar, pausar o vídeo, voltar e ler um pouco e tentar ligar esses pontos. Até porque como não é algo que eu li em lugar algum, mas algo que eu estou tentando trazer aqui como pensamentos originais mesmo, interpretações dessas teorias mescladas com observações da realidade e tal, a gente tentar entender esses fenômenos, né? Fica um pouco mais difícil de eu explicar. Ou seja, porque na medida em que não é algo que está dado, né? Que outras pessoas estão falando, etc. Mas estou tentando fazer o possível aqui. Caso tenha ficado
algum ponto cego aqui, que talvez eu só vá ver quando eu rever o vídeo e tal, vocês avisem aí nos comentários, por favor, que eu posso, né, futuramente aprofundar nesses pontos, ok? Então, os últimos pontos, 10, 11 e 12. Vamos então para eles, para também o vídeo não ficar tão longo. Trouxe então no ponto 10 a questão mais importante aqui do vídeo, né, que eu denominei de Black Pill desse vídeo. Black Pill, para quem não sabe, é, digamos que a pílula mais amarga, né? Aquela pílula mais realista, mais chocante, digamos assim. E com isso não quero, de modo algum, chocar, nem ser polêmico, nem nada, mas não deixa de ser uma Black Pill essa pergunta, certo? Que é o seguinte: até que ponto o amor, mesmo o amor mais saudável, necessita de certa dissonância cognitiva para se sustentar? Então, essa é a pergunta original que eu trago para vocês. E, na verdade, tudo que eu coloquei aqui no vídeo até o momento é para justamente chegar nessa pergunta e vocês conseguirem então terem todo o contexto para fazer ela para si mesmos. Ou seja, mais uma vez, repetindo, até que ponto o amor, mesmo um amor saudável, necessita de certa dissonância cognitiva para se sustentar. Então, desenvolvendo o assunto, escrevi que, ora, conforme se pode deduzir dos estudos de Festinger, quanto maior e mais custosa a decisão, em termos de tempo, dinheiro, emprego, de esforço, e quanto mais suas consequências não podem ser alteradas, maior o apego das pessoas com o caminho que escolheram. É um pouco daquilo que eu já estava falando. Ou seja, como há sempre o emprego dessas coisas, tempo, dinheiro, esforço, energia e tal, né? E, de fato, as suas consequências não podem ser alteradas, que a gente não pode voltar no tempo, então as relações, quanto mais tempo elas duram, digamos assim, né, mais as suas consequências não poderiam ser alteradas. Então, maior será o apego das pessoas com este caminho. Então, na medida que elas têm que justificar este caminho, tende a ocorrer essa questão da justificativa do esforço. Né? Na medida em que essa recompensa não é suficiente, podemos pensar no paradigma da recompensa insuficiente. E, na medida em que acabam-se aí gerando certo apego a uma persona que se idealizou em face de um presente que não corresponde a essa idealização, tem-se a dissonância cognitiva. Então, conforme podemos ver, está tudo ligado e o amor ele é, digamos que uma válvula, né? um mecanismo que pode dar ensejo a essas questões envolvendo a dissonância cognitiva. Número 11. A dessacralização do amor enquanto meio para evitar, então, essas dissonâncias. Ou seja, a realidade deve se sobrepor à idealização romântica. Então, um dos meios através dos quais podemos, então, talvez, né, supondo que a resposta seja sim à pergunta, ou seja, se levamos em conta que, de fato, o amor ele precisa de certa dissonância cognitiva para sustentar, mesmo o amor mais saudável, então podemos dizer que existe um meio, talvez, para se não ter tanto esta dissonância. E este meio é uma certa dessacralização do amor, né, justamente para que a realidade se sobreponha a uma idealização romântica. Ou melhor, nem se tenha essa idealização. Talvez com isso consigamos aí aplacar, ao menos em parte, a necessidade daquela dissonância para que a relação se sustente. Né? Por quê? Porque a questão é o seguinte, a pergunta, será que se as pessoas observam só a realidade pura e crua dos relacionamentos, das pessoas, da própria sociedade em si, né? Será que elas vão querer continuar naquilo? Ou seja, se a resposta é não,
então elas precisam de certa dissonância para aquilo existir. Ou a gente consegue enxergar a realidade crua e mesmo assim manter as relações, ou a gente precisa de algo que não é a realidade. E se precisa de algo que não é a realidade, e como vimos aqui, essa realidade ela tende a gerar vários mecanismos que levam à própria dissonância, então somos obrigados a pensar que a dissonância é quase que um mecanismo necessário a isso. Claro que ela pode variar em grau. Então, quanto mais problemático for esse relacionamento, maior vai tender a ser a dissonância também. Quanto menor, menos idealizado, menos problemas ali em relação a tudo o que dissemos antes, eu não vou repetir tudo aqui, quanto menos daqueles problemas já citados, talvez menor vai ser a dissonância. Tudo isso aqui são conjecturas minhas e, digamos que, especulações dentro desse campo de ideias. Mas eu acho que seria interessante, não sei se existem trabalhos nessa área aí e tal, mas quem sabe, né, futuramente psicólogos aí, experimentais, talvez, possam fazer trabalhos de campos nesse sentido aí, para ver se, ou seja, se o amor necessita de certa dissonância cognitiva para sustentar ou não. Certo? Claro que precisaríamos de coisas mais experimentais, certo? Mas tudo isso começa com ideias desse tipo, certo? Percepções nesse sentido para então tentarem futuramente fazer experimentos nesse sentido para dizer se tudo isso tem relação com a realidade ou não. Mas acredito que não sejam coisas completamente fora da realidade, certo? Vocês mesmos podem julgar por si próprios. Para ver então se isso tudo aqui que eu tenho falado tem a ver com a realidade ou não. Né? Talvez vocês tenham outras opiniões e tal, podem deixar nos comentários, que seria bem legal, discordando ou concordando. Tá? As duas coisas eu julgo positivas aqui no desenvolvimento do canal. E por fim, então, número 12, chegamos enfim ao Bukowski, né? O Charles Bukowski, onde então eu peguei uma frase de uma entrevista dele que eu acho muito interessante. Aqui no caso não é nem um trecho da literatura dele, pretendo inclusive fazer aí futuramente um vídeo sobre a visão do amor do Bukowski, né, e como ele carrega na literatura dele uma certa visão já desacralizada. Mas então essa frase acredito que resuma um pouco assim as nossas questões abordadas e como ela tem um caráter sintético, assim, capaz de traduzir muito do que a gente falava ou que a gente falou anteriormente. Eu a trouxe em função disso. E é a seguinte frase. Quando o entrevistador pergunta ao Bukowski, o que é o amor? Aí ele diz, o amor é uma névoa que queima com a primeira luz de realidade. Ou seja, algo que obviamente tem tudo a ver com o que a gente estava falando. E aí eu desenvolvo a questão, ligando com o nosso tema, escrevendo o seguinte. Tal, ou seja, a frase do Bukowski, tal já pressupõe que o amor não emprega a realidade para sustentar. E, portanto, traz em si certos efeitos oriundos de uma maior ou menor dissonância cognitiva. Então, dentro desta frase do Bukowski é muito simples de a gente observar que a visão dele é de que amor e realidade estão distantes, certo? Por quê? Porque o amor é uma névoa que queima com a primeira luz de realidade. Então entrou a realidade, bom, o amor já foi sacudido. Né? Ele teve aí a névoa queimada. Né? Ele fala de modo poético essa questão. Então, nessa medida, como podemos pensar, se o amor ele está, em certa medida, oposto à realidade,
Então, algo que pode sustentá-lo talvez seja justamente determinada dissonância cognitiva, que obviamente pode variar em grau. Certo? Porque uma dissonância, porque é a dualidade da qual Festinger falava. Ou seja, se tem uma coisa na realidade dos fatos e se tem uma outra coisa que não corresponde à realidade. E é por isso que quando essa realidade então entra, como diz o Bukowski, esse amor se esvai. Certo, pessoal? Então acredito que eu tenha dito aí, ainda que resumidamente, os pontos que eu queria dizer ao longo desse vídeo. E quem quiser deixar comentários, críticas, sugestões, posso fazer vídeos futuros sobre. Então é isso. Até a próxima. Abraços.